Olá, pessoal! Você sabia que até o investidor mais famoso do mundo, Warren Buffett, começou cometendo erros? Sim, ele começou como muita gente, achando que o segredo estava em prever o sobe e desce das ações. Mas foi quando ele entendeu a verdadeira essência dos investimentos que sua fortuna realmente começou a crescer. E hoje, ele compartilha as lições que mudaram sua vida financeira e que podem transformar a sua também. Quer descobrir o que Buffett aprendeu e como você pode aplicar essa mesma estratégia para alcançar sua liberdade financeira? Então, fica com a gente até o final, porque neste vídeo você vai entender como os maiores investidores pensam e como você pode começar a investir de forma inteligente, mesmo que não seja um expert no assunto. Vamos juntos nessa jornada? Estou super animado para compartilhar isso com você. Quando eu tinha 11 anos, comecei a investir em ações, mas eu tinha uma ideia totalmente errada sobre o que estava fazendo. Eu achava que o importante era observar as ações subindo e descendo. Eu estudava gráficos, lia livros sobre análise técnica, como o clássico de Robert Edwards e John Magee, que tinha centenas de páginas. Li tudo várias vezes, durante os primeiros 8 anos. Eu pensava que o mais importante era prever o comportamento das ações e do mercado. Mas depois que li o livro de Benjamin Graham, quando eu tinha uns 19 ou 20 anos, minha visão mudou completamente. Percebi que estava fazendo tudo da forma errada, mas foi bom ter passado por essa fase, porque isso me deu uma base. Quando li O Investidor Inteligente, minha mentalidade mudou para sempre. Desde então, nunca mais comprei ações pensando como antes. Passei a comprar negócios, empresas reais, que por acaso eram negociadas na bolsa. Eu me via como um dono de empresas e não ficava mais preocupado se as ações subiam ou desciam no curto prazo, no dia seguinte, na semana, no mês ou até no ano seguinte. Eu não fazia ideia do que o mercado faria, mas eu conhecia os negócios nos quais investia. Eu sou uma pessoa inteligente que realmente gosta do que faz. Passei a vida toda estudando isso e me cercando de pessoas que me ajudam a ser melhor. O que é ótimo no mundo dos investimentos é que você não precisa ser um gênio. Em outras áreas, como física, eu provavelmente seria medíocre. Mas no campo dos negócios, você só precisa de um nível razoável de inteligência, algo em torno de 110 pontos de QI. E ter um QI de 170 não vai te dar uma vantagem maior, talvez até te atrapalhe. Não é a inteligência que importa. O que realmente faz a diferença é ter a mentalidade certa. Cerca de 90% das pessoas que compram ações, estou chutando esse número, mas é algo assim, não pensam da forma correta. Elas veem as ações como algo que esperam que suba na semana seguinte e enxergam o mercado como algo que precisam que suba para se sentirem bem. Se o mercado cai, elas se sentem mal. Eu, por outro lado, fico mais feliz quando o mercado cai, porque posso comprar mais ações a um preço mais baixo. Quando compro uma ação, eu penso no valor que aquela empresa terá em 10 ou 20 anos. E se o preço cair quando eu compro, melhor ainda, porque posso comprar mais com o mesmo dinheiro. Tento jogar o jogo de uma maneira que eu possa vencer. E uma coisa que sempre soube sobre mim é que, quando decido fazer algo, quero fazer em grande escala. Coloquei todo o meu dinheiro em uma única ação da City Service Preferred a $114,75. E desde aquele dia, em 11 de março de 1942, nunca investi menos de 80% do meu dinheiro em negócios americanos. Pode chamar de ações se quiser, mas para mim são negócios de verdade. Sempre tive pelo menos 80% do meu dinheiro investido em empresas americanas. Eu não quero investir em mais nada. Eu quero ter minha casa e as coisas que minha família precisa, claro, mas não me importa ter 5 casas, porque vou ser feliz morando em uma só.
E quanto mais casas eu tiver, mais problemas vou ter, sem ganhar mais felicidade por isso. O que me faz feliz, o que me traz felicidade é o que eu faço. Eu gosto de duas coisas em particular. Uma, eu sei que, com o tempo, vou vencer. Não estou tentando vencer todos os outros, mas o jogo em si é muito fácil se você tiver as lições certas na cabeça. Eu não estou comprando ações, estou comprando partes de grandes empresas, principalmente americanas. E fico ainda mais feliz quando as ações caem, porque assim consigo comprar mais delas com o mesmo dinheiro. Se eu fosse fazendeiro, eu ficaria contente se o preço das terras caísse, porque poderia comprar mais hectares. Isso faz sentido. Outra coisa que eu gosto muito é ser confiado pelas pessoas. Eu prefiro trabalhar com parceiros, em vez de fazer tudo sozinho, mesmo que pudesse ganhar mais dinheiro assim. Vamos imaginar que não existisse um mercado de ações. Suponha que eu tivesse que comprar essas empresas de forma privada, como você compraria uma fazenda ou um prédio. Esses são investimentos. E você precisa pensar: o que posso fazer com o dinheiro que economizei para garantir que, no futuro, eu vou ter retorno, mesmo que demore? Não necessariamente em um momento exato, mas no longo prazo. Se eu tivesse uma fazenda, demoraria para ver o retorno, mas ele viria. As pessoas seriam muito melhores investidores se não houvesse um mercado de ações, porque elas se concentrariam em comprar empresas, e não apenas ações que sobem e descem. A economia dos Estados Unidos é muito fácil de entender. Se você olhar as estatísticas, verá que uma porcentagem maior da população americana está rica hoje, ou pelo menos tem mais renda do que jamais teve. Se você perguntar ao Bank of America sobre o depósito médio dos clientes, eles vão te dizer que as pessoas têm mais dinheiro do que antes. Isso não significa que todo mundo é rico, mas comparado a qualquer outro momento da história, as pessoas têm mais dinheiro agora. Elas conseguem financiamentos para comprar casas com as menores taxas de juros da história. Hoje, até os 2% mais pobres em termos de renda nos Estados Unidos, os 10% mais pobres e com certeza o 1% mais rico vivem melhor do que John D. Rockefeller vivia quando eu tinha 6 anos de idade. John D. Rockefeller era o homem mais rico do mundo naquela época, mas hoje você pode ter acesso à melhor medicina, educação, entretenimento, transporte. Tudo o que você faz hoje é melhor do que o que ele podia fazer. Isso é impressionante, e tudo aconteceu durante a minha vida. Se Rockefeller quisesse assistir a um jogo de futebol, ele tinha que ir até o estádio. Hoje, eu posso ficar em casa, assistir em uma tela gigante e ainda ver a reprise, com comentaristas explicando o que aconteceu. E talvez nem todo mundo tenha uma tela tão grande quanto a minha, mas quase todo mundo tem uma TV, um smartphone, um computador ou acesso a um deles. Quando eu nasci, nem anestesia os dentistas usavam. Houve muito progresso e em nenhum lugar mais do que nos Estados Unidos. Nenhum outro país fez o que o nosso país fez. Se você voltasse no tempo, 3 vidas atrás, encontraria menos de 1% da população mundial. Na verdade, mais perto de 0,5% morando nos Estados Unidos. Essas pessoas não trabalhavam mais do que as outras ao redor do mundo. Todo mundo trabalhava longas horas, em trabalhos duros e desagradáveis. Não chegaram aqui carregados de ouro. Mas hoje, essa pequena parte da população controla mais de 20% da riqueza mundial. Isso é algo incrível. Se você voltasse no tempo e fosse falar com alguém no Congresso Constitucional em 1789 e dissesse: "Quero te contar como este país vai ser daqui a 3 gerações", ninguém acreditaria. Eles achariam que você era maluco se você dissesse que os bisnetos deles estariam voando pelo céu, assistindo esportes de todo o mundo e com uma medicina tão avançada.
Eles te mandariam para um manicômio se você dissesse que essas coisas seriam normais. Thomas Edison fez todas aquelas invenções. E sim, ele ganhou dinheiro, mas o verdadeiro legado dele pertence a nós. Tudo o que ele criou hoje faz parte da nossa vida. Se você pensar em quanto trabalho 1 hora de serviço rendia há 100 anos e quanto 1 hora de trabalho rende agora para você e sua família, é inacreditável. O capitalismo, quando bem controlado, é incrivelmente produtivo. O governo é o árbitro que estabelece as regras, e é assim que deve ser. O governo controla o capitalismo, e o capitalismo não deve interferir nas funções do governo. É um sistema simples e está sempre evoluindo. Desde 1789, os negócios só se tornaram mais produtivos, trazendo benefícios para a população. Tudo o que o sistema capitalista produz só pode ser distribuído para as pessoas. Os bilionários podem ter iates e outras extravagâncias, mas no fim, a única coisa que podem realmente fazer com suas riquezas é criar produtos e serviços que melhorem a vida de outras pessoas. Isso não é algo maligno, e o governo federal, no final das contas, é quem controla tudo. Eles não devem bagunçar o capitalismo, e o capitalismo não deve bagunçar o governo. O sistema está sempre evoluindo, e o nosso é o melhor que já tivemos. E daqui a 50 anos teremos um sistema ainda melhor. Como eu sei disso? Bem, já vivi 91 anos, e nesse tempo nunca houve um período em que eu não acreditasse que estávamos avançando, mesmo quando alguns aspectos pareciam retroceder. A evolução é inevitável. Tivemos uma guerra civil, uma grande depressão, pandemias, e ainda assim continuamos progredindo. E podemos ter mais crises no futuro, com certeza, mas no longo prazo, os negócios, o governo e, mais importante, as pessoas seguirão avançando. O que digo às pessoas hoje é o mesmo que sempre disse, mas a maioria nunca absorve a mensagem. Se você quer investir no longo prazo, o melhor a fazer é seguir o conselho de Jack Bogle. Invista em um índice de mercado como o S&P 500. As pessoas tendem a complicar as coisas, criando índices específicos para setores, países e tudo mais. Mas quando fazem isso, estão basicamente ignorando o que Bogle ensinou. Você não sabe o suficiente para escolher as empresas certas. E isso também significa que você não sabe o suficiente para escolher os países certos. E aí, o que você achou das lições que o Warren Buffett aprendeu ao longo de uma vida inteira de investimentos? Se alguma dessas dicas fez sentido para você, não esquece de deixar seu like. E claro, se inscrever no canal para continuar acompanhando conteúdos que vão te ajudar a construir uma vida financeira mais inteligente. Aqui, eu trago sempre estratégias práticas e acessíveis para você crescer financeiramente. Então, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar e juntos vamos nessa jornada rumo à liberdade financeira. Conto com você.